Aleluia, glórias a Deus. Deus tem uma revelação tão profunda para a sua vida hoje, de algo que você tem não entendido, não compreendido, mas que o Senhor trouxe a revelação do alto céus para te entregar. É forte, é poderoso e vai fazer você entender e vai fazer você avançar. Assim tem dito o Senhor. Presta bem atenção, irmãos. Muitos de nós, nesse dia chamado hoje, estamos passando por lutas, provas, vales e desertos. Tenho certeza que todos vocês que chegaram aqui hoje estão vivendo algo desta forma. Estão vivendo algo desta maneira. Esse é o cenário. Uns estão até vivendo não só uma luta, não só uma prova, não só um vale, mas estão vivendo todas essas coisas junto. Pastor, eu estou na luta, na prova, estou no vale, estou no deserto. Eu estou no deserto, eu estou diante do vale de ossos secos, eu estou em Lodebar, mas o Senhor me revelou algo tão poderoso, senti tanta presença de Deus. Deus tem uma revelação profunda para a sua vida hoje, também uma revelação da madrugada que Deus me deu, que eu quero te entregar nesse dia chamado hoje. Se creres no que o Senhor mandou te entregar neste dia, já está você recebendo a chave. Essa chave dessa revelação, dessa visão que Deus me deu, o Senhor mandou te entregar e você avança no poder e na autoridade desse Deus poderoso, ao qual você tem clamado, ao qual você tem buscado, ao qual você tem nos seus pés chorado, que você tem a Ele entregado, confiado as suas petições. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O Senhor tem mais para a sua vida. Então escuta bem isso. O Senhor falava forte ao meu coração: filha, diga para os meus filhos que eu prefiro que eles até passem pelo deserto, mas que eles não voltem para o Egito. Irmãos, olha isso que Deus está dizendo para você nesse dia. O Senhor, Ele até muitas vezes permite que a gente passe pelo deserto, que a gente passe pela luta, que a gente passe pela prova, mas Ele não quer que você volte para o Egito, Ele não quer que você retroceda. Ele não quer que você volte para onde Ele te tirou, aonde Ele te arrancou com mãos fortes. E mais que isso, Ele está dizendo nesse dia: suporta esse processo, suporta essa guerra, essa luta, esse vale, porque eu nunca tirei de você a minha presença. Meu Deus do céu. Eu nunca tirei de você a minha presença, assim te diz o Senhor. Olha o que vai dizer aqui em Êxodo. E quando o faraó deixou ir o povo, Deus os levou para o caminho da terra dos filisteus. Quem levou? Quem que levou? Deus que levou? Deus não os levou, na verdade, né? Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. Ou seja, quando o faraó deixou o povo ir, Deus não levou eles para aquele caminho, que era o caminho dos filisteus, onde estavam os filisteus, aquela terra que estava mais perto. A terra onde havia os filisteus era a terra mais perto, para se chegar onde? Até a terra que mana leite e mel. Mas o nosso Deus é Deus que te ajuda, te guia, te leva, te capacita, te dá estratégia, te dá o recurso, te dá a direção, te dá força para você ir para onde? Para você ir até as promessas, para você viver os propósitos, para você viver os sonhos. E está dizendo aqui que apesar da terra dos filisteus ser o caminho mais curto, Deus não levou eles pelo caminho mais curto. Talvez está aí hoje dizendo: pastor, tem tanto tempo que eu estou esperando. Pastora, já faz tantos anos que eu estou esperando. Já tem tantos meses que eu estou esperando. Já tem tantos dias que eu estou esperando. Mas o Senhor disse assim: não vou levar você pelo caminho curto, não. Porque se você for pelo caminho curto, você pode voltar para o Egito. Não. Irmãos, Deus quer nos forjar. Irmão, você quer ser forjado? Você já viu uma espada sendo preparada? Você já viu o ouro sendo refinado? Você já viu, irmãos? Você já viu? Deus quer fazer isso com a gente. Deus quer nos refinar, nos lapidar, nos forjar. E Ele vai nos forjar, vai ser um deserto mesmo. Vai ser nas lutas, vai ser nas provas. Sabe por quê? Porque Ele nunca vai apartar de nós a sua presença. Nós podemos passar pela luta, nós podemos passar pelo vale, nós podemos passar pelos desertos, mas o Senhor está conosco. E aquele que está conosco é maior do que o que está no mundo, o que está com eles. O que está conosco é aquele que nunca perdeu guerra, nunca perdeu batalha, é o seu general. Ele é o seu general que chamou para ser, sabe o quê? Soldado, não covarde, não medroso. Não encurta o processo.
Não queira no seu tempo, porque Deus é Deus de já, Ele pode fazer agora. Mas Ele está dizendo aqui que Ele não levou o povo pelo caminho da terra dos filisteus, que era mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e se torne ao Egito. Para que eles não se arrependessem vendo aquela guerra, vendo aqueles homens maus, né? Vendo aquela guerra que poderia acontecer e eles com medo voltarem para trás. Irmão, você pode passar pelo deserto, mas você não vai ter medo, não. Você pode ter que enfrentar, ter que conquistar, ter tanta coisa para você fazer, como Josué quando tomou a liderança, né? Porque Moisés morreu e Josué agora estava guiando o povo. Deus disse, te ordenei eu ser forte e corajoso, porque aonde você estiver eu também estarei contigo. Deus quer que você passe por todo o deserto, passe pelas provas, passe pela luta, mas passe glorificando o seu nome, porque Ele está contigo, Ele permanece do seu lado. Ele não quer que você volte para onde Ele te arrancou com as mãos fortes. Aleluia! Porque ainda que você passe pelos obstáculos, pelos impedimentos, por tudo que vem sobre o teu caminho, na direção do propósito que Deus colocou na sua vida, porque o propósito estava ali rumo à terra que manava leite e mel, mas em direção àquela estrada, aquele caminho, tinha o mar fechado, tinha o deserto, tinha o Jordão, tinha as muralhas para chegar e alcançar a promessa. Então Deus está dizendo, ainda que tenha mar fechado, ainda que tenha deserto, ainda que tenha Jordão, ainda que tenha muralhas, ei, sou eu teu Deus, que vou abrir esse caminho para você passar glorificando e exaltando o meu nome. Assim diz o Senhor. Não, Ele não quer que você volte para o mundo. Ele prefere te ver na luta, Ele prefere te ver na prova, Ele prefere te ver no deserto. Talvez está assim, Jesus poderoso porque Ele sabe que você passando por tudo isso, você está indo ao que Ele te prometeu. Você está indo em rumo àquilo que Ele está te conduzindo, aquilo que Ele está garantindo a vitória. Ainda que tenha deserto, ainda que tenha mar fechado, ainda que tenha barreira, ainda que tenha impedimento, ainda que tenha gigante, ainda que tenha urso, ainda que tenha leão, ainda que tenha inveja, ainda que tenha trama, ainda que tenha fornalha, ou tenha cova, assim diz o Senhor, quem está contigo é aquele que nunca perdeu batalha. Então Deus manda dizer para pessoas que estão aqui hoje, levanta a sua cabeça, porque o Senhor está te conduzindo. E ainda que pareça tão difícil o caminho, ainda que pareça tão difícil a jornada, assim diz o Senhor, nós estamos unidos e juntos somos mais fortes, somos maioria, somos mais que vencedores. Aleluia! Olha o que vai dizer aqui, no 21. E o Senhor ia adiante deles. E o Senhor ia adiante deles, como Ele disse para nós, eu coloquei diante de ti, uma porta aberta. O Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Você está entendendo? Que Ele está na sua frente, abrindo o caminho, dando a direção, canta, sendo o seu escudo, sendo o reforço, sendo tudo que você precisa. De dia e de noite Ele estava ali se apresentando, se movendo, para que eles pudessem caminhar de dia, mas também de noite. Nunca tirou de diante da face do seu povo a coluna de nuvem, nem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Nunca tirou. Enquanto eles estavam passando pelo processo, passando pelo deserto, o Senhor alumiava o caminho. Aleluia! Isso é direção, isso é discernimento, isso é sabedoria, é lâmpada para os teus pés, que é a palavra do Senhor, a candeia acesa que ninguém pode apagar. Ele está diante de ti, adiante de ti um Deus poderoso e também uma porta aberta, que é para você atravessar e chegar do outro lado, rumo à promessa que Ele te fez. Assim te diz o Senhor. Então alegre o seu coração hoje. Ele nunca, irmãos, olha que coisa linda, nunca tirou de diante da face do seu povo. Ele nunca tirou de diante da face do seu povo a coluna de dia e nem a coluna de fogo de noite. Nem a de nuvem de dia, de dia era de nuvem, porque era muito sol, era muito calor. Então Ele colocava e se estendia como aquela coluna para refrigério deles.
E a noite é de fogo, porque de noite era muito frio, muito frio, muito frio. E o Senhor, como aquela coluna de fogo, aquecendo eles durante a noite. Ai, meu Deus. Ai, Jesus poderoso, é esse Deus que te guarda, é esse Deus que não dorme, é esse Deus que não chega atrasado, é esse Deus que é zeloso, misericordioso, que tem feito isso na sua vida. E muitas vezes nós preferimos encurtar o processo para chegar mais rápido, mas corremos o risco de retroceder e de nunca viver o que Deus preparou para nós. Então, ainda que seja um deserto, ainda que seja o mar fechado, assim te diz o Senhor: estou diante de ti, nunca me apartarei de ti. Irmãos, isso é muito profundo, isso é muito profético, isso é muito sobrenatural. O Senhor está dizendo para você: você não está sozinho nessa prova, você não está sozinho nessa luta, você não está sozinho nesse processo, eu estou contigo. Eu sou um Deus zeloso. Irmãos, 40 anos aquele povo perambulou no deserto. Vai dizer que eles nem estavam passando, eles estavam perambulando, já tinham para ter passado há muito tempo, mas o Senhor nunca apartou deles aquela coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite. Porque muitas vezes, irmãos, mesmo a gente perambulando, não acreditando, e até mesmo duvidando, e até mesmo cocheando em pensamentos, e até mesmo no meio do caminho perdendo as forças, o Senhor não se aparta de nós. Porque nós colocamos a nossa vida, foi na mão do Senhor. E é esse Deus que vai fazer coisas grandes no meio de nós. Então pega os seus pedidos, nós vamos apresentar a identidade, as fotografias. Vou apresentar um voto aqui. A Jucimar Alves fez um voto. Vou estar apresentando, apresentei na madrugada, apresentar de novo. Tá bom? Meu Deus, Pai querido amado, eu quero te convidar para a campanha que vai ser provavelmente dia 7 de abril ou dia 8. Tá bom, irmãos? Conto com todos vocês. Não, irmãos, olha, vou falar pra vocês algo aqui. A revelação que Deus me deu, a visão que Deus me deu, foi ontem de ontem, na madrugada. Hoje Deus me trouxe de novo. Hoje na verdade Deus me trouxe. Eu tive a visão, mas hoje que eu me lembrei dela. Eu via muitas mulheres e elas estavam como atravessando o mar. Olha que tremendo. E eram muitas mulheres e todas elas tinham um bebê aqui, ó. Quando nossas mães botam aquela roupinha de pano e pega o bebezinho e bota de perninha pra frente, que ele fica de frente assim, olhando pra frente, e vai carregando eles. Pastora, o que significa isso? É que em meio a essa tribulação, é que em meio a essa prova, é que em meio a esse deserto, é que em meio a esse vale, você está indo rumo a uma promessa, porque essa criança representa algo de Deus, é um projeto do Senhor. O Senhor tinha um projeto, o Senhor tinha um plano, o Senhor tinha um propósito, o Senhor tinha uma promessa, um sonho de conduzir aquele povo à terra que manava leite e mel. E a gente pensa que vai receber hoje, vai viver amanhã. Ou que a gente vai receber hoje, que vai ser lindo e só lindo e maravilhoso para viver. Não, nós vamos ter que ser refinados, lapidados, forjados e preparados para quando a gente tomar posse da vitória, a gente você vai estar tão firme, você vai estar tão forte. Você vai estar tão convicto em Deus, você vai estar tão mergulhado, você vai estar como Jó. Antes eu só te ouvia, mas eis que te vejo hoje face a face. É como o meu testemunho. Antes do meu neto nascer, eu estava na igreja, eu buscava Deus, eu louvava o Senhor, já amava a sua obra, até usada por Ele, mas ainda precisava mergulhar mais profundo. Precisava ainda conhecê-lo face a face. Vou dizer para vocês que estão nesse dia aqui chamado hoje: ninguém vai ver Deus face a face se não for na tribulação. Ninguém vai ver Deus face a face se não for num momento de perca, num momento de luto, num momento de dor. Aleluia! Você só vai ver a Deus nesses momentos. Então, se você quer conhecer verdadeiramente esse Deus que você tem servido, no meio dessas tribulações você glorifica. Ainda que você chore de noite, no outro dia a alegria virá. Ainda que o choro dure uma noite, a alegria virá pela manhã. Ainda que numa hora preparada, reunião formada, trama contra a sua vida, o Senhor diz para você: nada que coloque o teu nome, nada que leva o teu nome, nada que falam sobre você, eu não tenho, desapercebi, deixado de ver, deixado de ouvir. E quando Deus vê o que a gente não vê, Ele desce com livramento e com escape que a gente nem imagina, porque só Ele viu, só Ele contemplou. Daniel não estava naquela mesa, aleluia, não estava naquela mesa onde havia uma reunião de homens
que invejavam a sua vida, que tramavam contra a sua vida. Mas Daniel já tinha uma mesa preparada na presença dos teus inimigos. Aleluia! Você entendeu isso? Há mesas humanas que você não vai se assentar. Você não é convidado. Mas na mesa que o Senhor tem para você, que Ele preparou na presença dos teus inimigos, Ele vai colocar todos eles diante dos seus olhos. Porque quando Daniel saiu daquela cova, dizendo assim: o rei vive para sempre. O rei vive para sempre. Aleluia! Ele vive para sempre, ele não perde nada, nada escapa ao seu olhar, à sua justiça, ao seu poder, à sua graça. Isso que Daniel estava dizendo para Dário. O rei Dário se aproximava e dizia: Daniel, poderá o teu Deus ter te livrado? Esse Deus que você ora a ele continuamente, de manhã, de tarde, de noite. E Daniel grita: o rei vive para sempre. O meu Deus vive para sempre, está sentado no trono de poder e glória, ressuscitou, venceu a morte, venceu o inferno. Eita glória, aleluia. E ele está dizendo, sabe o quê? Que esse Deus é o Deus que você serve. Ei, Jesus poderoso. Ele poderia dizer assim, como Dário pergunta: poderá esse Deus ter te livrado? Ele poderia: Deus me livrou, Deus enviou o anjo. Não, ele disse assim, ó: o meu Deus vive para sempre, ele é eterno. Aleluia. Ele não dorme, ele não tosqueneia, ele não chega atrasado, ele não vacila, ele não oscila. É esse Deus que você serve. É esse Deus que você serve. Você tem que crer. Porque é fácil crer quando tudo vai bem, quando tudo for mal. É fácil crer antes de ter que se curvar diante de uma imagem e ver uma fornalha sendo 7 vezes aquecida. Mas e quando está tudo preparado para te jogar lá dentro? Você vai continuar crendo como Sadraque, Mesaque e Abednego? Meu Deus é aquele que pode nos livrar. Eita! E seja o que for que prepararam contra nós, Ele tem poder de nos livrar. Assim diz o Senhor. E Daniel sai de lá exuberante. E Daniel sai de lá convicto. Não tinha nenhum arranhão, como não tinha Sadraque, Mesaque e Abednego, nem o fio do cabelo queimado. Oh, meu Deus do céu, será que você está entendendo o que Deus está dizendo para você nesse dia? Estou me arrepiando do pé até a cabeça para te dizer: acorda, acorda e resplandece, porque sobre ti já vem justiça, sobre ti já vem poder, sobre ti já vem a graça, sobre ti já vem o amor, a fidelidade do Senhor. Aleluia! Ele não vai te prometer nada que Ele não seja suficiente para entregar na palma das tuas mãos a chave que abre a porta da vitória. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Daniel sai convicto. E os inimigos que tramaram não convidaram. Porque tramavam, vamos colocar na mesa aqueles que eles estão tramando contra, não. Mas eles foram, sabe o que, irmãos? Todos lançados dentro daquela cova. E antes mesmo deles chegarem lá no fundo, diz a palavra de Deus, que os leões já tinham devorado eles. Eles, suas esposas e os teus filhos. Quando eu falo que Deus é terrível, irmãos, Ele é terrível. E Ele não mudou, não. Ele é Deus de amor, mas é fogo consumidor. É com esse fogo consumidor que Ele vai aniquilar toda a trama forjada e preparada contra nós. Não, nenhuma arma que se levanta contra os filhos de Deus, contra a menina nos olhos do Senhor, vai ficar no esquecimento, vai ficar no oculto, vai ficar no escondido. Porque o teu Deus tem olhos que vê o que está oculto no escondido. Aleluia, só Ele contempla. Só Ele vê o que nós não conseguimos ver. Só Ele ouve o que nós não conseguimos ouvir. E Ele desce com escape, com livramento, como fez com Daniel. Aleluia, o teu Deus é o Deus de Daniel. O teu Deus é o Deus de Daniel. Assim diz o Senhor. Aleluia, é aquele que faz o rei da terra perder o sono. É Ele que toca em quem Ele quiser para te favorecer. É Ele que faz chegar na palma das tuas mãos coisas que nem você pensou em um dia conquistar. Por isso que os sonhos são melhores e maiores. Por isso Ele é justo juiz que reina absoluto. Não há outro como Ele. Não há outro como Ele. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Aleluia. E Ele está aqui nesse dia chamado hoje. Toma posse da sua vitória. Toma posse da sua bênção, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, Pai querido amado, sua glória é absoluta, teu poder é eterno, Senhor. Tu vive e reina para todo sempre. E eu tenho certeza que todas essas mulheres que estão aqui, esses homens que estão aqui, têm projetos que o Senhor vai fazer se realizar.
projetos em formas de sonhos, projetos em forma de conquista, projetos em forma de promessa, propósito, chamado é o que o Senhor tem para cada um de nós. Para onde iremos nós se só tu tem palavra de fonte de vida? Vamos para onde? Vamos para os pés dele. Vamos para os pés dele, vamos para os braços dele, porque lá é o nosso lugar, junto com ele. Oh Deus poderoso, apresenta esse voto a Jucimar. Senhor, em nome de Jesus, ela fez o voto para sua nora. Coloco nas tuas mãos a Flávia Kelly, meu Pai. Trabalha poderosamente em nome de Jesus. Abre porta onde não tem parede. Senhor, que toda prisão espiritual venha ser aberta nesse dia em nome de Jesus. Toda cadeia, meu Pai, que todo o cadeado, meu Senhor, que todo impedimento caia por terra, em nome de Jesus. Abençoa essa família, em o nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Senhor, apresentamos nossos pedidos, apresentamos fotografias, apresentamos as peças de roupa, apresentamos, meu Pai, os nomes das mulheres, apresentamos as petições, tudo que está nesse altar, documentos, carteira, meu Pai, aliança, Senhor, todas as petições, receitas médicas, remédios, meu Senhor, está nesse altar, nesse dia chamado hoje, em o nome do Senhor. Desce com fogo, desce com poder, tu és santo para fazer, tu és santo para mover, move no meio de nós o sobrenatural. Senhor, está aqui a taça da vitória, esses nomes que estão aqui. Senhor, nós vamos se preparar para a próxima campanha. Quando for a próxima campanha, a pastora vai pedir os nomes para colocar de novo na taça da vitória. Aqui já quase acabamos os nomes. Aí você vai deixar o seu nome, a pastora vai colocar na taça da vitória. Luiz Antônio Goulart de Souza. Senhor Deus, Pai querido amado, toma o Luiz Antônio nas tuas mãos, guarda ele poderosamente debaixo das tuas poderosas mãos, a poder no teu sangue, a poder no teu nome. Senhor Deus, Pai querido amado, coloca vestes novas nele, meu Senhor. Cumpra, Senhor, teu querer, a tua vontade. Repreenda tudo que não provém de ti. Toque ele da cabeça, a ponta dos pés, os pés o alto da cabeça. A poder no teu nome, a poder no teu sangue. Em nome de Jesus, guarda poderosamente debaixo das tuas promessas nesse dia e nessa hora. Meu Deus, Pai querido amado, apresenta o azeite, apresenta a chave da vitória. Irmãos, essa taça aqui a pastora fez ontem, coloquei na madrugada. É para todas as pessoas que estão abençoando essa obra financeiramente. Todo mundo que manda uma ofertinha, manda o dízimo, né? Tem alguns dizimistas que estão junto com a gente, pessoas que têm pessoas acamadas em casa, que tem que tomar conta, não tem como para a igreja. Hoje eu fiquei até emocionada, uma pessoa falou, pastora, eu vou fazer parte do seu ministério. Eu tô com meu pai já bem de idade, ele não tem como, não tem com quem deixar, eu que cuido, então não tem como nem ir na igreja, estou passando esse momento difícil, então eu quero estar com a senhora congregando na sua igreja, no seu ministério. Fiquei tão feliz, porque é para isso que Deus nos chamou. Tem outras pessoas que têm as suas igrejas, têm seus ministérios, mas também estão com a gente, também abençoam a nossa vida, também está aqui, né, ajudando a gente. Irmãos, é isso, um ajuda o outro, juntos somos maioria. Deus não me chamou aqui por acaso, nem você para estar aqui por acaso. Então, todos os ofertantes, todos os dizimistas, a pastora colocou o nome de vocês aqui dentro, tá bom? Todos de janeiro para cá. Eu fui lá nas minhas contas, fui vendo lá os nomes. De janeiro para cá, a pastora colocou atualizado. Ainda que você tenha feito uma oferta única, de janeiro para cá, o seu nome está aqui dentro, tá bom? Então, a pastora vai apresentar. Senhor, meu Deus, Pai querido amado, esse dia nessa hora, conforme o Senhor colocou no meu coração, para abençoar essas vidas que nos abençoado, para que toda semente plantada a princípio da Tua palavra venha prosperar uma porção 100 por 1, como o Senhor faz poderosamente no meio de nós. Isaac plantou naquela mesma terra, naquele mesmo ano, e colheu uma colheita 100 por 1, porque o Senhor abençoava as suas mãos, oh glória. Desentulhe os poços, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, Pai querido amado, abre caminho no deserto, manda chuva sobre essa semente, uma chuva, Pai, poderosa para fazer crescer, para que ele venha escolher bons frutos em nome do Senhor. A todos os pedidos que eles apresentam, meu Pai, do menor ao maior, da vida financeira, sentimental e espiritual, repreende o devorador, o migrador e o cortador. Em nome de Jesus, enche os celeiros, Pai, traz provisão. Se apresente como Jeová Jiré, em nome de Jesus. Amém? Então essa taça vai ficar sempre no altar. Sempre. Todos os dias vai estar aqui, quietinha. Se for chegando pessoas diferentes, pessoas novas, a pastora vai colocando ali dentro. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus.
Deus me trouxe o nome da Flávia de novo aqui. Flávia, assim diz o Senhor, não sei se você ouviu a oração na madrugada, Deus está dando um grande livramento ao seu filho Fábio, nesse dia chamado hoje, Dereva, Surianda, Ramanai, Decanta, Ramanai. A poder no teu nome, a poder no teu sangue. Dona Eleusa Machado, o Senhor também está fechando a sepultura do seu filho Pablo. Eu vi aqui agora. Dereva, Suriana, Ramanai, Decanta. Grande é a perseguição na vida dele. E é legiões e demônios, e castas. Mas o Senhor, através das suas orações, o Senhor tem contemplado. Permanece orando, buscando, acreditando e confiando no Senhor. Irmãos, tem algo que Deus colocou no meu coração, que está todos os dias me chamando a atenção. Deus falava na madrugada, um homem tem uma roupa, uma blusa de futebol. Eu vi uma blusa de jogo de futebol. E Deus falava, eu vi esse homem com essa blusa de time. E o Senhor falava, estou eu fechando a sepultura. Aí esse tem o quadro, todos os dias estou lembrando disso. É porque Deus está dando esse livramento. Recebe aí em nome do Senhor Jesus, nesse dia chamado hoje. A poder no teu nome, a poder no teu sangue, Pai. Em nome de Deus, tem pessoas do outro lado que precisam se render ao Senhor. Precisam aceitar Jesus, precisam se reconciliar com Deus. O tempo é hoje, é agora, a hora é essa. Hoje o Senhor, irmãos, hoje eu recebi um vídeo do terremoto que teve na Tailândia, um terremoto que matou algumas pessoas, de 7,7. E Deus falou que nas lives esses dias, dia 28, eu falei dia 28, que dia 28, ontem era 28, e eu pensando o que vai acontecer, pensei que até que era alguma coisa na minha casa, e era esse terremoto, e o Senhor está dizendo, quando eu vi esse vídeo, o Senhor falou forte no meu coração, estou eu às portas, tenha reserva de azeite. Permaneça com a lamparina acesa, porque Jesus está às portas. Jesus está às portas, ó Maranata, vem Senhor Jesus. Assim diz o Senhor. Deus poderoso, Deus zeloso, Deus fiel e verdadeiro. Deus me mostra aqui pessoas com os passos secos. Sabe quando você olha assim, tá tudo seco? O Senhor diz assim, vou eu mandar chuva. Tá seco, seco, sequíssimo. Representa o financeiro. Deus manda dizer, vou eu mandar chuva. Vou eu me apresentar como Jeová provedor. Jeová Jiré, Deus provedor. Se me fala aqui um nome, sobrenome Amaral, estou eu entrando, estou eu movendo, estou eu arrancando, estou eu fazendo, porque é necessário, assim diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo assinatura, pessoas assinando alguma coisa, tem algo chegando para a sua vida. Creia em nome de Jesus, a poder neste nome, a poder neste nome. Deus me mostra uma mulher, essa mulher tem sido muito ofendida, essa mulher tem chorado escondida, não de Deus, mas das pessoas. É assim diz o Senhor, eu tenho te visto. Eu tenho te visto, eu tenho sondado você, eu não te esqueci, filha. Fique atenta aos meus sinais, assim tem diz o Senhor. Recebe em nome de Jesus. Deus fala assim, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Tem um louvor da Cassiane que fala assim, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está fazendo. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar, porque Deus está agindo. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito
de Jesus.